Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Queremos agradecer por essa participação, você está assistindo esse trabalho, agradecer em especial a todos da comunidade Demirap. Quero me apresentar, sou o pastor Pedro, sou fundador, criador e administrador da comunidade Demirap. É uma satisfação estar aqui para apresentar os videoaulas do curso O Reino de Deus e a Salvação da Humanidade dentro do contexto Reino de Deus. Quero pedir desde já que compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e também se inscreva no canal do YouTube para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Você que faz parte da comunidade Demirap, é um prazer poder contribuir, compartilhar os conteúdos que têm o mesmo propósito, ok? Que Deus em Cristo vos abençoe você, hoje, amanhã e sempre. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos falar a respeito do pecado secular. Na aula passada, nós falamos a respeito do pecado adâmico, né? Nós temos aqui essa linha que representa a visão onisciência de Deus, ou a visão da onipresença de Deus, digamos assim, significa que Deus está em todo o tempo ao mesmo tempo, ok? É a visão atemporal de Deus. Aqui essa linha aqui representa a eternidade. Esses dois ciclos representam o paraíso, é um só como está ligado na visão da visão onisciência de Deus, e na eternidade eu represento com dois ciclos. E aqui nós temos o pecado adâmico. Aqui dentro estava o homem criado por Deus, Adão, e quando ele pecou, foi destituído da glória de Deus, foi convidado a sair do paraíso. E aqui eu coloquei uma linha representando o pecado adâmico, conhecido também como a queda do homem, pecado original, conhecido também como natureza decaída. Então, só estou representando aqui a respeito da linha que representa o pecado adâmico. E abaixo do pecado adâmico eu coloco uma outra linha para representar o pecado secular. Embora exista uma linha muito tênue, muito próximo, ligado ali, pecado adâmico e pecado secular, mas eu quero fazer uma distinção só para a questão de aprendizado, não é mesmo? Porque pecado é pecado, independente de pecado adâmico e pecado secular, este pecado nos distancia de Deus, independente se é pecado adâmico ou pecado secular. Eu coloco aqui no formato separado para nós aprendermos, para a nossa melhor interpretação, melhor entendimento, ok? Então hoje nós vamos falar a respeito do pecado secular e ver umas diferenças entre o pecado secular e o pecado adâmico, ok? Bora lá? O pecado secular significa os pecados cotidianos, acometidos de século a século, na linha cronológica do tempo. O pecado secular está abaixo do pecado adâmico. Existe uma pequena diferença e nós vamos apresentar. Muitos podem até discordar da forma com que eu separo o pecado adâmico do pecado secular, mas se observarem com mais profundidade, com mais atenção, o assunto em questão, verão que a minha argumentação faz sentido. Mediante isso, eu já adianto, tanto o pecado adâmico quanto o pecado secular separa o homem de Deus. Ou seja, no final das contas, tudo é pecado. Na maioria das vezes, o pecado adâmico é tratado da mesma forma que o pecado secular, ou seja, na forma com que as mensagens são aplicadas, percebe-se que o pecado secular continua na mesma linha
que fundamenta o pecado adâmico. O que difere o pecado secular do pecado adâmico é o fato de que, ao confessar a Cristo como o Senhor de nossas vidas, nós adquirimos de volta o direito de sermos filhos de Deus, conforme João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João 1:12. Dessa forma, quando o reconciliado peca, dentro do contexto pecado secular, e enquanto a porta da graça está aberta, ele continua na condição de filho, porém agora, filho em condição de pecado, conforme registrado na carta de 1 João 2:1. Aqui eu já coloco uma pequena diferença. Através de Adão, todos foram destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3 e 23, ou 26, que diz: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então, todos nós éramos destituídos da glória de Deus, debaixo da linha do pecado adâmico. E o pecado adâmico, ele foi acometido por um homem e estendeu a todos. E no pecado secular, o pecado é individual. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Então existe essa pequena diferença aí. E essa outra diferença é que quando nós aceitamos a Jesus, nós saímos, conforme a aula anterior, nós saímos de dentro daquele universo que representava o pecado adâmico e formamos a igreja, saímos para fora. Eu ensinei naquela aula a respeito de que eclésias, igreja significa eclésias, e eclésia significa chamados para fora. Nós estávamos dentro desse universo do pecado adâmico e fomos chamados para fora. E uma vez chamados para fora, nós já não estamos mais debaixo do pecado adâmico. Agora nós estamos por conta própria. Se nós pecarmos, agora não vai ser o pecado adâmico, vai ser o nosso pecado. E o pecado adâmico estendeu a todos, o nosso pecado nós não estendemos a outro. Cada um é responsável pelos próprios pecados. Nós vamos ver mais na frente. E aqui nós podemos dizer que quando nós cometemos pecado, de acordo com a carta de João 2:1, nós pecamos, mas nós não perdemos a condição de filho. Nós estamos filhos em condição de pecado, porque a porta da graça ainda está aberta. Existe essa diferença, ok? Lá na carta de João, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas aquele que pecar, não se esqueça que nós temos Jesus, o nosso fiel advogado e justo, nosso justo advogado, nosso advogado justo. Então, nós ainda estamos debaixo da porta da graça. Um dia essa porta vai se fechar. Aí o Jesus, o nosso Cristo, o nosso Jesus, Salvador e advogado, ele virá agora como juiz e não mais como advogado. Então, hoje, na condição ainda de filho em pecado, debaixo da porta da graça, ou debaixo da graça, na linha que representa a graça, nós estamos ainda na condição de filho em pecado, se pecarmos. É claro que nós, na natureza humana, nós somos sujeitos a pecado, mas lutando contra o pecado. Nós somos salvos. Essa questão que às vezes na pregação, na ministração, nós confundimos a respeito do pecado adâmico com o pecado secular. Por quê? Quando você fala assim, nós somos salvos lutando contra o pecado, já está dizendo, salvos de quê? Do pecado adâmico. Lutando contra o pecado, pecado que nós cometemos de forma individual, no cotidiano, ok? Bora lá. No pecado adâmico, nós perdemos a posição de filho, uma vez que fomos destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. Mediante essa destituição,
nenhum sacrifício feito anteriormente ao sacrifício de Cristo foi capaz de nos remir. Imagina só, antes de Cristo, quantos sacrifícios foram feitos? Por que foram feitos? Não foi orientado para ser feito? Foram feitos. Mas esse sacrifício, ele teria, digamos assim, o potencial para aplacar, para cobrir os pecados cotidianos, o pecado secular, e não o pecado adâmico. Nem o sacrifício, nem se fizesse sacrifício dos animais do mundo todo, seria o suficiente para nos conduzir de volta à posição de filho ou tirar de nós a condenação de morte eterna que nós adquirimos através de Adão na sua desobediência. Então aqui está essa diferença. Então nem o sacrifício seria o suficiente para nos remir. Agora vem a palavra remir. O que significa remir? Se você estudar lá, você pesquisar, você vai ver que remir significa quando você tem uma história, você tem um documento, você lavra ali uma cláusula afirmando ou firmando algo, quando isso te condena e vem alguém e passa a ser seu remidor, ou então você é remido dessa situação, significa que essa pessoa que tem o poder de te remir, ele escreveu uma outra cláusula, um outro artigo, um outro documento, um outro texto que vale como documento, e remiu você escrevendo que agora você tem novamente o direito. Isso significa o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós estávamos debaixo, ainda, mesmo que houvesse sacrifícios, mesmo que houvesse lei, mas nem um desses recursos foi o suficiente para nos livrar dentro do universo do pecado adâmico, Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento nós temos a graça. A graça, que é o sacrifício de Cristo, estendeu até nós, então nós temos o Novo Testamento. E Jesus, através do seu sacrifício de cruz, ele nos remiu do pecado adâmico. Então hoje nós podemos até pecar, mas na condição de filho em pecado. Nós temos a porta da graça e nós podemos pedir, nós temos ainda a oportunidade de pedir perdão e voltar a filho, na condição de filho, nós podemos pedir perdão. E anteriormente nós éramos destituídos de ser filho, hoje somos filhos, ok? Lutando contra o pecado. Amém? Somente com o sacrifício de Cristo na cruz foi capaz de nos tornar a posição de filho de Deus novamente. Vê João 1:12. Você já leu lá João 1:12? É onde diz: veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam tiveram o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, através daqueles que receberam Jesus, quando Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, e assim toma a sua cruz e siga-me. Então, aqueles que fez isso, precisamos saber que é preciso primeiro querer. Quem quiser vir após mim, querer, negar a si mesmo. Eu me governo, agora vou deixar Jesus me governar. Tomar minha cruz, ou seja, aquilo que me condenava, e de forma individual, aquilo que me condenava, o quê? O pecado adâmico, eu estava me condenando. Então eu vou pegar isso que me condena e vou seguir a Jesus. Aí Jesus, ele tem o poder de levar sobre a sua cruz, a minha cruz e a sua cruz. Ok? Está bem simplificado aqui. Quando o pecado adâmico se manifestou, se estendeu a todos conforme Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. E no pecado secular, o pecado cometido é de forma individual. Veja bem, olha só a diferença. Pecado adâmico, todos foram destituídos da glória de Deus. Agora, no pecado secular, nosso pecado individual, todos que pecam é cometido de forma individual.
conforme Marcos 3,34. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Eu falei aqui a respeito, primeiro é querer, né? Negar a mim mesmo, eu preciso negar, é uma forma individual, tomar a minha cruz também é uma forma individual e seguir. Então agora eu sou responsável por aquilo que eu cometo, mas não estou agora debaixo do pecado que alguém cometeu, ok? Existe essa diferença. A cruz na época era o símbolo de maldição, ou seja, a consequência do pecado adâmico. E quando Jesus Cristo falou que quem quiser segui-lo deveria negar a si mesmo e tomar a sua cruz, ele enfatizou a individualidade de cada um, ou seja, que a partir de então a responsabilidade de conduzir a sua decisão e de ser salvo ou não ficaria a cargo da pessoa. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade, não mais a responsabilidade de outro, ok? Com relação ao pecado secular, temos que observar Mateus 24:13, que diz: aquele, porém, que pecar, que perseverar até o fim, será salvo. Olha bem, lá no livro de Marcos, nós lemos que aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me, né? E aqui nós temos aqui, com relação ao pecado secular, temos que observar Mateus 24:13, que diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, dentro do pecado secular, nós temos que perseverar. Às vezes nós vamos ver uma diferença quando aquele guarda perguntou para Paulo o que deveria fazer para ser salvo. Ele diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por quê? Ele precisava crer. Estava falando de que ele estava dentro do universo pecado adâmico. Então ele precisava só crer para entrar para dentro do universo, o reino de Deus. Não é mesmo? E dessa forma, ele já estaria dentro do universo, o reino de Deus. Mas com relação ao pecado adâmico. Então ele precisava só crer. Para você sair de um lugar e entrar para outro, você precisa crer. Querer e crer. Então por isso que não precisa mencionar aqui, não precisaria mencionar permanecer até o fim. Mas aqui quando se trata dentro do contexto reino de Deus, aí já fala: aquele que, porém, perseverar até o fim será salvo. Dentro do contexto do reino de Deus, nós temos que perseverar até o fim. Isso significa dentro do universo pecado secular. Então nós estamos dentro do reino de Deus, então nós ainda somos sujeitos ao pecado, e esse pecado é pecado secular também, ok? Mas nós temos Jesus, o nosso advogado, que um dia virá por juiz. E já em relação ao pecado adâmico, olha aqui o que eu falei. Podemos considerar que está escrito no livro de Marcos 16:16, que diz: quem crer e for batizado será salvo. Aquilo que eu falei a respeito do guarda, que perguntou para Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo, Paulo falou assim: crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Aqui também fala a mesma coisa, no livro de Marcos 16:16, que diz: quem crer e for batizado será salvo. Aqui não está dizendo permanecer, porque está dando a entender que a pessoa está debaixo do pecado adâmico, dentro do universo adâmico, ainda não está fora desse universo. Agora, fora desse universo, ele precisa permanecer, ok? Então aqui está falando dentro do universo pecado adâmico. Aquele que crer e for batizado será salvo, ok? Só para um entendimento. É claro que pecado é pecado e todo pecado distancia o homem de Deus. Nós já nascemos sob condenação do pecado de Adão e cometemos pecado cotidiano. Os sacrifícios de animais eram realizados para expiação de dos pecados seculares. Já falei aqui anteriormente. Expiação do pecado, de acordo com a Bíblia, significa cobrir, reconciliar ou pacificar, né? Seria isso.
podemos concluir que nem mesmo juntando todos os sacrifícios de animais do mundo todo, digamos assim, realizados, eles, nem todos os animais, o sacrifício dos animais todos seriam suficiente para a salvação da humanidade, ou salvação remidora, em relação ao pecado adâmico. Isso em relação ao pecado adâmico. Então servia apenas para a remissão do pecado cotidiano de cada um. É por isso que as pessoas, se nós formos ler contexto e história na Bíblia do Antigo Testamento, nós vamos ver que eles vinham para o templo de ano em ano, às vezes. Eles vinham oferecer sacrifício e também por expiação dos seus pecados, ok? Até mesmo Abraão, sendo considerado nosso pai na fé, mediante a promessa, bem como considerado justificado pela fé, estava destituído da condição de filho de Deus. Digo isso de forma circunstancial e temporal, dentro de uma percepção humana. Como é um assunto que requer bastante atenção, eu vou deixar para outra aula, para outro vídeo, porque para não estender muito o vídeo, e aqui eu já vi que vai precisar do emprego de uma melhor interpretação e compreensão para quem estiver assistindo o vídeo, ok? Então vamos aqui encerrar esta videoaula, agradecendo você que nos assistiu até aqui, agradecer você que faz parte da comunidade Demirap, muito obrigado, e desde já pedir que nos ajude, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para alcance de mais vidas, e também se inscreva no canal do YouTube, assim você vai estar contribuindo com a comunidade Demirap, amém? Que Deus abençoe você hoje, amanhã e sempre. E um abraço da comunidade Demirap.